Nas matas densas e aldeias isoladas da província de Cabo Delgado, em Moçambique, uma ameaça que parecia ter recuado voltou a mostrar seus dentes. Ao som abafado de passos no mato, explosões esporádicas e disparos em rajadas, o norte do país desperta mais uma vez para o horror do conflito. A insurgência islâmica que abalou Moçambique em anos anteriores dá sinais claros de ressurgimento e desta vez com uma confiança inquietante. No dia 8 de maio, quando a maioria da população da vila de Miangalewa, no distrito de Muendumbi, tentava levar adiante suas vidas marcadas por perdas e cicatrizes de guerra, um novo pesadelo se materializou. Militantes da organização extremista ASWJ, filiada ao grupo islâmico Estado Islâmico em Moçambique, lançaram um ataque violento contra uma oposição militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADEM. No silêncio que se seguiu aos disparos, o rastro de sangue revelou o que a insurgência queria provar. Estão vivos, estão prontos e continuam letais. Inicialmente, o grupo reivindicou ter matado 11 soldados. A confirmação chegou dias depois pela imprensa nacional, que sugeriu que o número real de vítimas pode ser ainda mais trágico. Talvez até 18 mortos. O ataque não foi apenas uma ação pontual, mas um sinal sombrio de que a guerra, que muitos desejavam ver como parte de um passado recente, pode estar apenas se transformando. Apenas 5 dias antes, a 3 de maio, outro episódio alarmante marca o calendário da violência crescente. Um grupo do ASWJ emboscou soldados das Forças Armadas de Ruanda, uma das forças estrangeiras mais bem equipadas e treinadas na região. O local do ataque foi a zona de Nutwe, no distrito de Musimboa da Praia, terreno conhecido por combates intensos no passado. 3 soldados ruandeses perderam a vida, 6 outros ficaram feridos. Esse ataque, embora com menos mortos, gerou calafrios nos bastidores das operações militares. Os insurgentes, antes cautelosos, agora demonstram ousadia para confrontar tropas consideradas superiores. A insurgência, como um fogo subterrâneo, não está apenas acendendo brasas em velhos redutos, está se alastrando meticulosamente. O que antes se limitava a regiões específicas de Cabo Delgado, como Musimboa da Praia, Macomia e Muendumbi, agora se espalha como uma sombra inquieta sobre quase toda a província. Dados recentes apontam que nos últimos 12 meses o ASWJ esteve presente ou realizou ataques em 14 dos 15 distritos de Cabo Delgado, um indicador irrefutável de que os esforços de contenção falharam e falharam gravemente. A extensão da ameaça foi além da fronteira simbólica de Cabo Delgado. O mês de abril trouxe consigo uma expansão ainda mais preocupante. Os insurgentes começaram a operar abertamente no Niassa, província vizinha. Em 19 de abril, cerca de 25 homens armados invadiram o luxuoso acampamento de caça de Cambuco, situado dentro da imensa reserva especial do Niassa. Mataram 2 pessoas, levaram pelo menos 7 como reféns. Saquearam objetos de valor. Apenas 10 dias depois, em 29 de abril, atacaram o centro ambiental de Mariri, no distrito de Mekula, matando outras 5 pessoas. Essas ações reabriram feridas que estavam lentamente a cicatrizar desde o auge da violência em
em 2021. Esses novos ataques no Niassa representam não apenas a brutalidade contínua da insurgência, mas a sua reconfiguração estratégica, abrir uma segunda frente. É uma manobra calculada que sobrecarrega ainda mais as já fragilizadas forças de segurança moçambicanas. O novo foco de ameaça diretamente às reservas naturais, os empreendimentos turísticos e áreas de caça, setores sensíveis da economia local. Mais do que isso, revela que o grupo já não está confinado a um território. Ele se move como uma névoa invisível, difusa e imortal. Com a insurgência abrindo novos caminhos de terror, o Estado moçambicano vê-se encurralado. A necessidade de reforçar a presença militar no Niassa coloca pressão adicional sobre as forças armadas que já lutam para manter a segurança em Cabo Delgado. E há agravante alarmante: os cortes orçamentais. Segundo o Plano Econômico e Social de Moçambique, o orçamento do Estado para 2025, as despesas com a defesa nacional sofrerão uma redução de cerca de 11 mil milhões de meticais, aproximadamente 172 milhões de dólares. Paralelamente, os parceiros internacionais, diante de reestruturações internas e desilusões com o progresso moçambicano, também estão a reduzir sua assistência. Isso significa que, em pleno agravamento da situação, Moçambique será forçado a enfrentar um inimigo mais organizado, mais ousado e mais disperso, com menos recursos, menos apoio e menos margem de erro. Especialistas, no entanto, ponderam que o ASJ não conseguirá, pelo menos no curto prazo, repetir a proeza de 2020 e 2021, quando capturaram e ocuparam grandes áreas de território. O grupo carece da estrutura e da capacidade logística para manter as posições fixas, mas isso não é sinal de alívio. Longe disso, os insurgentes parecem estar a apostar numa estratégia de guerrilha com ataques pontuais mais brutais, e esses ataques têm se tornado mais frequentes, mais coordenados, mais audaciosos, tanto em Cabo Delgado quanto em Niassa. A possibilidade de a violência escalar para outras províncias como Nampula também não está descartada. A cada novo ataque, o cerco psicológico sobre a população se estreita, a confiança nas autoridades enfraquece e a esperança de estabilidade torna-se mais frágil. Quantas operações estratégicas de gás natural liquefeito GNL, tidas como fundamentais para a recuperação e desenvolvimento econômico do país, elas por ora permanecem protegidas. O aparato de segurança em torno de Pemba, Palma e outras instalações sensíveis foi reforçado com tecnologia e vigilância de ponta. No entanto, é nas áreas menos sensíveis, minas isoladas, aldeias distantes, estradas secundárias, empreendimentos turísticos, que o perigo é mais iminente. São esses locais que podem tornar-se alvos preferenciais dos insurgentes nos próximos meses. A situação em Cabo Delgado parece não melhorar. Isso preocupa cada vez a comunidade internacional e principalmente os moçambicanos, que neste momento estão com muitas incertezas porque novos ataques aconteceram na província de Niassa. E isso é algo exclusivo, algo que não havia acontecido antes. Desde 2021 não se vê uma escalada de violência como é vista neste momento. E algo que ainda preocupa os moçambicanos é a redução no orçamento para a segurança em Moçambique. Uma redução de quase 200 milhões de dólares. E também falamos aqui que alguns parceiros estão a desistir de Moçambique porque os resultados são, de certa forma, são insignificantes para aquilo que é a luta que está a ser travada. A questão que fica é: por que esses insurgentes até agora não foram expulsos de Cabo Delgado?
Nós não vamos dizer que é algo fácil, mas é algo que necessita de uma boa estratégia. Uma das maiores dificuldades em enfrentar o terrorismo é essa imprevisibilidade que os terroristas têm. E eles têm uma característica, ou além dessa característica da imprevisibilidade, eles têm aquilo que nós chamamos de não seguirem as regras. No meio de uma guerra entre dois países, existem coisas que não podem ser feitas por questões de acordos internacionais e etc. Mas os terroristas não seguem essas regras. Eles fazem o que bem entendem, capturam reféns, aprisionam pessoas, expulsam pessoas de suas comunidades, saqueiam as suas casas sem deixar nada para trás, às vezes queimando tudo que encontram por vezes. E essa instabilidade, essa forma desses terroristas de trabalhar e pensar é que torna difícil com que muitos governos que enfrentam o terrorismo até hoje não consigam se livrar desse tipo de ameaças. Outra característica importante é que terrorismo sempre assola lugares onde se acham recursos. É incrível como basta encontrar recursos no lugar, principalmente em África. Isso acontece muito. Encontra-se recurso, já vem os terroristas para poder abalar aquilo que é a exploração deste recurso. Então, essas questões são questões que, de certa forma, deixam-nos preocupados, porque Moçambique passa por um momento muito difícil economicamente e gerir essa guerra não é fácil. E alguns parceiros internacionais que pensam em desistir também preocupam o governo moçambicano e os próprios moçambicanos. É difícil. É difícil, é complicado, mas essa é a realidade neste momento em Cabo Delgado. A situação não está boa, a situação de certa forma melhora, piora, mas desta vez, este mês de maio em específico, foi um mês com vários ataques, como eu falei anteriormente na nossa pequena reportagem. Mas o que você acha? Qual seria a solução para Cabo Delgado neste momento? Quais são as estratégias que deviam ser adotadas para poder acabar com essa ameaça de uma vez por todas? Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!